Nessa videoaula corrigiremos nossa última atividade, abordando os conceitos de média geométrica e média harmônica. A primeira questão, determine a média geométrica entre... O item A, nós temos então os seguintes valores para calcularmos a média geométrica, 1 e 4. Bem, a média geométrica é aquela em que a gente multiplica os n valores e tira a raiz nésima. Desse modo, então, como nós temos dois valores, a média geométrica será a raiz quadrada do produto desses dois valores. Então, você pega a raiz quadrada de 1 vezes 4, que vai dar, então, a raiz quadrada de 4, raiz quadrada positiva, né? Que é 2. Portanto, a média geométrica entre 1 e 4, ela vale 2. O item B, eu tenho, então, 1, 2 e 4. Como agora são três valores, eu vou, então, tirar a raiz cúbica do produto desses três valores, para calcular, então, a média geométrica. Então, vai ficar a raiz cúbica de 1 vezes 4 vezes 2, isso dá a raiz cúbica de 8, e a raiz cúbica de 8 é 2. Portanto, a média geométrica de 1, 2 e 4, ela vale 2. Continuemos então com o item C. O item C traz quatro valores, 0, 1, 2 e 3. Então, a média geométrica de quatro valores, ela será a raiz quarta do produto desses quatro valores. Bem, então você vai pegar 0 vezes 1 vezes 2 vezes 3. Isso vai dar, então, a raiz quarta de 0, que é 0. Na verdade, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês. A gente viu aqui que a média geométrica de 0, 1, 2 e 3, ela vale 0. O que eu quero chamar a atenção? A média geométrica de qualquer conjunto de valores em que pelo menos um deles seja 0, essa média geométrica será sempre 0. Por quê? Porque se pelo menos um dos valores zerar, o produto vai ser 0. E a raiz, qualquer que seja ela, de 0, vai dar 0. Continuemos então no item D. Eu trago aí 5 valores, 1, 1, 1, 1 e 32. A média geométrica desses valores, como são 5 valores, será a raiz quinta do produto dos 5 valores. Então, você vai tirar a raiz quinta de 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 32. Isso dá a raiz quinta de 32. A raiz quinta de 32 é 2. Portanto, a média geométrica vale 2. Segunda questão. A média geométrica entre 10, 2 e n, ela vale 5. Determine, então, o valor de n. Vamos lá, então. Se nós sabemos que a média geométrica é 5, e se nós sabemos ainda que os valores são 3, né? 10, 2 e n, então a média geométrica é a raiz cúbica do produto desses três valores. A média geométrica é 5, isso é a raiz cúbica de 10 vezes 2 vezes n. Bem, 10 vezes 2 vezes n dá 20n, ou 20 vezes n. Então, 5 é a raiz cúbica de 20 vezes n. Bem, para que eu saiba o valor do n, eu tenho que cancelar a raiz. Para cancelar a raiz cúbica, eleva ao cubo dos dois lados. É o que eu vou fazer logo em seguida. Aqui eu apenas coloquei que 20 vezes n é 20n. Agora, elevei ao cubo dos dois lados. No primeiro membro, 5 ao cubo é 125. No segundo membro, essa raiz cúbica elevada ao cubo, cancela a raiz, sobra 20n. Bem, como nós queremos saber quem é o n, pega então agora o 20 que está multiplicando, passa dividindo. Então, o n é 125 dividido para 20. Eu pego então, faço a divisão, dá 6,25. Desse modo, o n é igual a 6,25 para que a média geométrica entre 10, 2 e o n, né, seja 5. A terceira questão. A média aritmética entre n e 4 excede em 0,5 a média geométrica entre esses mesmos valores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a média aritmética entre n e 4
é 0,5 unidades a mais do que a média geométrica entre os mesmos n e 4. Quais são os possíveis valores de n? Vamos lá então. Inicialmente eu vou fazer a média aritmética, né? A média aritmética entre o n e o 4, como são dois valores, soma e divide para 2. Então essa média aritmética será n mais 4 sobre 2. A média geométrica entre n e 4, como são dois valores, multiplica e tira a raiz quadrada. Então essa média geométrica será a raiz quadrada de n vezes 4. Ou seja, é a raiz quadrada de 4n. Bem, a média aritmética, n mais 4 sobre 2. A média geométrica, raiz quadrada de 4n. O que nós sabemos? Nós sabemos que a média aritmética é 0,5 a mais do que a média geométrica. Então isso quer dizer que a média aritmética é a média geométrica mais 0,5. Desse modo, então, lembrando que a média aritmética é n mais 4 sobre 2, a média geométrica é a raiz quadrada de 4n mais 0,5. Como a gente quer cancelar essa raiz, eu tenho que isolar a raiz quadrada. Para isolar a raiz quadrada, joga o 0,5 para o outro lado subtraindo. Como do outro lado eu tenho uma fração, é mais conveniente trabalhar com fração. Então vamos lembrar que 0,5 é 1 sobre 2, na forma fracionária. Então vai ficar n mais 4 sobre 2, menos 1 sobre 2, igual a raiz quadrada de 4n. Bem, n mais 4 menos 1 dá n mais 3 sobre o 2, igual a raiz quadrada de 4n. O que eu faço agora? Para cancelar a raiz quadrada, eleva ao quadrado dos dois lados. Bem, no primeiro membro, n mais 3 ao quadrado, isso aí vai ser um quadrado da soma de dois termos. Vai dar n ao quadrado mais 6n mais 9. Sobre 2 ao quadrado é 4. No segundo membro, a raiz quadrada de 4n ao quadrado, você vai cortar a raiz, sobra 4n. E agora eu faço então o produto dos meios pelos extremos. Eu concluo que n ao quadrado mais 6n mais 9 é igual a 4 vezes 4n, que é 16n. Joga tudo para o começo igual a 0. Bem, feito isso, eu vou juntar 6n menos 16n, vai dar menos 10n. Então nós chegamos à equação do segundo grau, n ao quadrado, menos 10n mais 9 igual a 0. Resolvam essa equação do segundo grau. Resolva aí por delta e bhaskara ou de cabeça, né? Tanto faz. Então você vai ter aí como soluções n igual a 1 ou n igual a 9. Desse modo, então, os possíveis valores de n, para que então a média entre n e 4 seja 0, a média aritmética, né? Entre n e 4 seja 0,5 a mais do que a média geométrica, os possíveis valores são então 1 e 9. Quarta questão. Determine a média harmônica entre. No item A nós temos 2 e 5. O que nós sabemos? Para calcular a média harmônica, é só você pegar a quantidade de valores sobre a soma dos inversos desses valores. Então a média harmônica entre dois valores será 2 sobre 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. O x1 é 2, o x2 é 5. Então nós temos 2 sobre 1 meio mais 1 quinto. MMC de 2 e 5 dá 10. Então esse 1 meio eu escrevo como 5 sobre 10. E 1 quinto eu escrevo como 2 sobre 10. 5 sobre 10 mais 2 sobre 10 dá 7 sobre 10. Repetiu o 2 de cima. Divisão de fração, repete a primeira, que é o 2, multiplica pelo inverso da segunda, 7 sobre 10. Então nós teremos que a média harmônica será 2 vezes 7 sobre 10, que dá 20 sobre 10. 2 vezes 10 sobre 7, vamos corrigir que eu falei errado, 2 vezes 10 sobre 7, que dá 20 sobre 7. Então com isso, média harmônica entre 2 e 5 é 20 sobre 7. O item B traz então 8, 5 e 40 sobre 11. Bem, como nós temos três valores, a média geométrica, a média harmônica, na verdade, entre eles,
será 3 sobre 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3. O x1 é 8, o x2 é 5, o x3 é 40 sobre 11. Bem, a gente vai dar uma simplificada. Esse 1 sobre 40 sobre 11, ele é o inverso de 40 sobre 11, que é 11 sobre 40. Então, a média harmônica ficou 3 sobre 1 sobre 8, mais 1 sobre 5, mais 11 sobre 40. MMC de 8, 5 e 40 é 40. Então, deixei os denominadores todos iguais a 40. O 1/8 ele seria equivalente a 5 sobre 40. O 1/5 é equivalente a 8 sobre 40. E o 11 sobre 40 eu só repeti. Repeti o 3 sobre 5 sobre 40 mais 8 sobre 40 mais 11 sobre 40 é 24 sobre 40. Bem, divisão de fração, repete a primeira, que é o 3, multiplico pelo inverso da segunda, que é 40 sobre 24. Agora, então, a gente vai pegar 3 vezes 40 dá 120 sobre o 24. Esse 120 dividido para 24 dá 5. Então, a gente tem que a média harmônica entre 8, 5 e 40 sobre 11, ela vale 5. O item C, nós temos então a média harmônica entre 3, 3, 3 e 3. Como nós temos 4 valores, então essa média harmônica será 4 sobre 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3, mais 1 sobre x4. Bem, como todos os valores são 1/3, então vai ficar 4 sobre 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3, que dá então 4/3. Bem, 4 sobre 4/3, divisão de fração, repete a primeira que é 4, multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre 4. Corto 4 com 4, então a média harmônica é igual a 3. Por isso, então, a média harmônica de 3, 3, 3 e 3 vale exatamente 3. O item D eu tenho menos 1, menos 2 e 1/3. Como nós temos 3 valores, essa média harmônica será 3 sobre 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3. Bem, o x1 é menos 1, o x2 é menos 2, o x3 é 1/3. Vamos lá então organizar isso direito. Vai ficar então 3 sobre menos 1 sobre 1, mais com menos dá menos, então menos 1/2, mais o 1 sobre 1/3, ele na verdade é o inverso de 1/3, né? Que é 3 sobre 1. Bem, resolvendo então, o MMC de 1 e 2 é 2, então a gente escreve o menos 1 sobre 1 como sendo menos 2 sobre 2, repete o menos 1 sobre 2, e o 6 e o 3 sobre 1 eu escrevo como sendo 6 sobre 2. Bem, vamos então juntar. Menos 2 menos 1 mais 6 dá 3. Então, isso vai ficar 3 sobre 2. Bem, divisão de fração. Repete a primeira, que é 3. Multiplica pelo inverso da segunda, 2/3. Corto 3 com 3. Logo, então, a média harmônica é 2. Desse modo, a média harmônica entre menos 1, menos 2 e 1/3, ela vale 2. A quinta questão. A média harmônica entre 5, 6 e x é 4,5. Qual o valor de x? Bem, se nós temos 3 valores, onde a média harmônica é 4,5, então essa média harmônica será 3 sobre 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3. Bem, como a média já foi dada, é 4,5, isso aí vai ser 3 sobre 1 sobre o x1, que é 5, mais 1 sobre o x2, que é 6, mais 1 sobre o x3, que é x. Bem, vamos então resolver. MMC de 5, 6 e x é 30x, porque na verdade MMC de 5 e 6 é 30, né? Com o x seria 30x. Então a gente tem aí os denominadores todos 30x. 30x dividido para 5 vai dar 6x, vezes 1 dá 6x. 30x dividido para 6 dá 5x, vezes 1 dá 5x. 30x dividido para x dá 30, vezes 1 é 30. Vamos então resolver esses valores.
Então eu tenho 4,5 é igual a 3 sobre 6x mais 5x dá 11x mais o 30 sobre 30x. O que eu faço então agora? A gente observa que nós temos uma divisão de fração, repete a primeira, que é o 3, multiplica pelo inverso da segunda, que é o 30x, sobre 11x mais 30. Bem, esse 3 vezes 30x dá 90x, então nós temos 4,5 é igual a 90x sobre 11x mais 30. Faz produto dos meios pelos extremos, então fica que 90x é 4,5 que multiplica 11x mais 30. Vamos então fazer a distributividade. 4,5 vezes 11x dá 49,5x. 4,5 vezes 30 dá 135. Faz letra de um lado, número do outro. Então 90x menos 49,5x é igual a 135. Esse 90x menos 49,5x ele dá 40,5x, igual a 135. Então, o x é 135 dividido para 40,5. Eu vou simplificar por 13,5 numerador e denominador. Ao simplificar por 13,5, a gente encontra que o x é 10 sobre 3. Bem, se o x é 10 sobre 3, então a gente finaliza a quinta questão com essa solução. A sexta questão. A média harmônica entre os números A e 6 é igual a 4,8. Determine a média geométrica, a média aritmética e a média geométrica entre eles. Então, nosso primeiro trabalho tem que ser descobrir quem é o A, para poder então calcular a média aritmética e a média geométrica dele com 6. Sendo a média harmônica 4,8, e nós sabemos que a média harmônica de dois valores é 2 sobre 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, então você substitui média harmônica 4,8 é igual a 2 sobre 1 sobre o x1, que é A, mais 1 sobre o x2, que é 6. Bem, somando essa fração, MMC de A e 6 dá 6A. 6A dividido para A dá 6, 6 vezes 1 dá 6. 6A dividido para 6 dá A vezes 1 dá A. Bem, essa soma de frações, eu agora vou somar 6 mais A, eu vou só repetir, né? 6 mais A, tudo isso sobre o 6A. Bem, agora, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, repetiu 4,8 igual ao 2 vezes o inverso da segunda, 6A sobre 6 mais A. 2 vezes 6A dá 12A, então 4,8 é igual a 12A sobre 6 mais A. Bem, faça aí o produto dos meios pelos extremos, como a gente pode ver, e agora eu vou distribuir. Repete o 12A, 4,8 vezes 6 dá 28,8, mais 4,8 vezes A dá 4,8A. Fazendo letra de um lado, número do outro, então 12A menos 4,8A é igual a 28,8. 12A menos 4,8A dá 7,2A igual a 28,8. Então A é 28,8 dividido para 7,2, o que me faz concluir que o A é 4. Bem, sabendo que o A é 4, a questão pediu a média aritmética e a média geométrica do A com o 6. Então vamos lá. Nós temos então que a média aritmética é a soma deles dividido para 2. Então vai ficar o A, que é 4, mais 6 dividido para 2. Isso dá 10 dividido para 2, que é 5. Então a média aritmética é 5. A média geométrica, eu vou pegar então a raiz quadrada do produto deles. Então a raiz quadrada do A, que é 4 vezes o 6. Daí então vai ficar a raiz quadrada de 24, né? Mas o que eu fiz? Como aí está multiplicado, eu calculei a raiz logo separado. A raiz de 4 é 2 e o 6 fica na raiz. Então a média geométrica, 2 raiz de 6. Assim, então, nós temos que a média aritmética ela vale 5 e a média geométrica, 2 raiz de 6. Daqui, então, a gente finaliza essa videoaula de correção de atividade, onde nós corrigimos a atividade abordando média harmônica e média geométrica.